Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. No vídeo de hoje apresenta-se um exercício prático que se refere à matéria teórica abordada na aula anterior. O exercício de hoje tem o seguinte enunciado: as características em vazio e de curto-circuito de um gerador síncrono trifásico de 195 MVA, 15 kV, 60 Hz, conectado em estrela, são as seguintes. Ensaio em vazio. Esta é a tabela que mostra os dados que correspondem à característica em vazio. E o ensaio em curto-circuito tem uma corrente de estação de 750 amperes e uma corrente de armadura de 7000 amperes. A resistência da armadura é desprezável. A linha A. Desenhar as características de vazio, curto-circuito, linha do interfero e linha do interfero modificada. B. Determinar a reatância síncrona não saturada e saturada. C. Encontrar a corrente de campo necessária se a máquina demandar 100 MVA com voltagem nominal. Fator de potência 0.8 atrasado. A linha D. Determinar a regulação de tensão para a carga da linha C, sendo esta a fórmula para a regulação de tensão. Então, passando para a resolução, no que diz respeito à linha A tem o seguinte. Esta é a tabela ilustrativa da característica em vazio. Então, o primeiro passo é traçar os eixos que representam a tensão em vazio em função da corrente de excitação e a corrente de curto-circuito em função da corrente de excitação, pois estas curvas são normalmente desenhadas no mesmo sistema, sendo que deste lado coloca-se a tensão em vazio em função da corrente de excitação e deste lado a corrente de armadura em função da corrente de excitação. Lembrando que aqui não deve-se fazer confusão, pois se fosse para seguir a lógica, traçaria-se a curva de curto-circuito tendo seu ponto zero mais ou menos neste ponto, mas este eixo não serve exatamente como base. Este eixo serve para informar a escala que segue a curva de curto-circuito, enquanto este é basicamente o eixo base. Então, tendo a característica em vazio, pode-se traçar os pontos, fazer a equivalência. Basta marcar-se os pontos e fazer o traçado. Então, esta é a nossa característica em vazio. Esta é a característica em vazio. Tendo feito a característica em vazio, na aula teórica nós vimos que a porção reta da característica em vazio é a linha do interfero. Então, como esta é a nossa característica em vazio obtida a partir da tabela, traçando a sua porção reta, temos a linha do interfero. Fazendo uma associação entre esta escala e esta, podemos achar o ponto, como o enunciado já nos diz que a corrente de curto-circuito, ou no ensaio de curto-circuito temos uma corrente, um dos pontos é com corrente de excitação de 750 amperes e uma corrente de curto-circuito de 7000, podemos achar esse ponto, que seria 7000 com uma corrente de excitação de 750 amperes. Então, fazendo a interseção entre esses dois pontos, obteremos este ponto e podemos traçar dali a curva, a característica de curto-circuito. Tendo obtido a característica de curto-circuito, nos resta somente desenhar a característica do interfero modificado. A característica do interfero modificado tem como origem o ponto 00, isso é regra geral, tem como origem o ponto 00 e
é uma linha reta que passa pelo ponto em que temos tensão nominal com corrente de estação nominal, basicamente, ou com corrente de estação que nos dá a tensão nominal. Então, o enunciado pode-se ver aqui, em que temos o enunciado já nos diz que com uma corrente de 750 amperes de excitação, temos uma tensão em vazio de 15 kV. Então, este ponto, que é o ponto em que temos uma tensão em vazio igual à tensão nominal, é o ponto de interseção entre a característica em vazio e a linha do entreferro modificado. Então, marcando este ponto, temos este ponto como sendo este. Então, fazendo uma linha reta partindo do ponto 00 e interceptando esse ponto, temos esta como sendo a nossa característica do entreferro modificado. Para a linha B, pede-nos para determinar a reatância síncrona não saturada e asaturada. A reatância síncrona não saturada é obtida com base na linha do entreferro, e a reatância síncrona saturada é obtida com base na característica em vazio. Então, para a linha do entreferro, como não é fácil de perceber qual é o valor em que, pois nosso ponto de avaliação é o ponto de 750 amperes para a corrente de excitação. Então, como temos esta aqui como sendo a nossa linha do entreferro, e não é fácil ver qual é a tensão nominal, qual é a tensão em vazio equivalente, faz-se com que nós podemos traçar ou achar a equação, por esta aqui ser uma reta, podemos achar a equação desta reta e facilmente podemos substituir a tensão ou a corrente de excitação na equação da reta e obteremos a respectiva tensão em vazio. Lembrando que o tipo de enrolamento da máquina é estrela. E usa-se esse ponto de 750 porque é basicamente o único ponto em que nós conhecemos a corrente de curto-circuito. Então, este é o nosso ponto de estudo. Então, fazendo aqui os detalhes todos da equação da reta, acha-se esta equação da reta, em que temos a tensão, a força eletromotriz induzida, é igual a 25 vezes a corrente de excitação. Esta para a linha do entreferro. Então, substituindo pela corrente de excitação de 750, obtemos uma força eletromotriz de 18.750 volts. E como a nossa corrente de curto-circuito já é conhecida, que é 7.000 amperes, podemos facilmente achar a reatância não saturada fazendo tensão por raiz de 3 sobre corrente de curto-circuito, tensão em vazio de linha por raiz de 3 vezes a corrente de curto-circuito. Lembrando que o raiz de 3 surge porque a máquina está conectada em estrela e para o cálculo interessam-nos as grandezas de fase. Mas como o enrolamento é estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha, substituindo os dados, temos uma reatância síncrona não saturada de 1.546 ohms. A reatância síncrona saturada, para achar a reatância síncrona saturada, já temos que a tensão em vazio já foi dada, que é de 15 kV, foi dada no enunciado, e a corrente é de 7.000 amperes. Não, aqui, desculpa, tinha que ser a reatância síncrona saturada, o XS. Então, tendo esta fórmula para o cálculo do XS, que é igual à fórmula para o cálculo do XNS, podemos achar o XS igual a 1.237 ohms.